Nono ano, continuando então, agora vocês vão pegar para nós a apostila Tempo de Recordar, aquela apostila de reforço, tá? Lá na página 23, que foi onde a gente parou. Nós vamos ler então um poema, tá, pessoal? Ó, a gente tinha parado aqui e a gente vai então agora para o poema O Medo. Então, esse poema ele vai falar um pouquinho sobre algumas situações em que a gente realmente sente medo, né? Trata aqui de uma situação, de uma determinada época, tá? Que vai falar um pouquinho desse sentimento. Leiam o poema com atenção e aí vocês vão fazer então as questões. Releia os versos da primeira estrofe. Em verdade, temos medo, nascemos escuro. Bom, aqui então, pessoal, vai falar um pouquinho sobre essa existência limitada, vamos dizer assim. Olha lá, ó, nesse contexto em que as existências são poucas e o destino incompleto. Incompleto saiu com uma letrinha errada aqui, vocês observaram? Ó, aqui deveria ser o N, né? É errinho de digitação, tá, pessoal? Aqui se restringem as escolhas do eu poético. Veja, ele diz que as escolhas dele, as existências, são limitadas. Então, é só você olhar lá no poema que você vai conseguir identificar. Quem é o eu poético, pessoal? O eu poético é aquele que fala dentro do poema, aquele que se expressa dentro do poema. Então, é como se fosse a voz dentro do poema que vai falar sobre seus sentimentos, sobre as impressões, sobre as percepções que ele tem. Então, esse é o eu poético, ok? Bom, seguindo as questões, no 2, o que acontece? Traz aqui um pouquinho para nós alguns dados sobre o contexto histórico a que o poema se refere. Esse poema, do Carlos Drummond de Andrade, que é um grande autor brasileiro, ele se refere a uma determinada época. Então, você vai ler esse trechinho aqui para saber qual é a época histórica e o que acontecia nessa época, tá bom? Que relação podemos estabelecer entre o regime autoritário, que era o regime daquela época, a opressão da guerra e o verso, e fomos educados para o medo. Veja, pessoal, aqui trata então de uma época de guerra. Uma época de guerra é uma época muito sofrida, né? Então, esse poema tem relação com os sentimentos dessa época, sem dúvida. Então, você vai explicar um pouquinho aí como é que é essa relação explicitada, vamos dizer assim, trazida por este verso, ó, fomos educados para o medo, ok? Mais uma questão. Por que, em sua opinião, olha lá, uma questão pessoal, o eu poético, aquele que fala dentro do poema, tá? Aquele que se expressa dentro do poema, afirma que o amor faltou. Ele afirma que o amor faltou. Então, por que, na sua opinião, de acordo com a leitura do poema, o amor faltou? Certo, pessoal? E seguimos então. Chegamos à página 25. Na página 25, a gente vai ter um pouquinho de gramática, reflexão sobre o uso da língua. A gente vai falar então agora da oração sem sujeito, tá? Há algumas atividades atrás, a gente falou sobre os tipos de sujeito, né? Que vocês devem se recordar. Agora a gente vai falar sobre oração sem sujeito, porque o que acontece? Em alguns momentos, numa determinada oração, você vai perceber que o verbo da oração não se refere a nenhum termo, certo? E aí a gente tem a oração sem sujeito, tá? Então, vocês vão fazer aqui os exercícios. Olha lá, vamos retomar o primeiro verso do texto. Em verdade, temos medo. Que tipo de sujeito encontramos nesse caso? Pessoal, você vai olhar o verbo. Temos medo. Quem temos medo? Só pode ser o nós, né? Só que esse nós, ele está escondido. A gente percebe pela terminação do verbo. Você se lembra como se chama esse tipo de sujeito? Volta um pouquinho lá atrás na revisão dos tipos de sujeito que você vai identificar. Aquele sujeito que a gente percebe pela terminação do verbo, ou seja, pela desinência e qual é o nome dele, tá? Aquele sujeito que está oculto, né? Muito bem. Segundo o exercício, o pessoal vai retomar um trechinho lá, tá? Olha lá, que estrofe do poema é toda construída com orações em que o sujeito é desinencial,
né? Aquele sujeito oculto, aquele sujeito que a gente percebe pela terminação do verbo. Transcreva, ou seja, copie essas orações. Eles não deixaram linha aqui, tá, pessoal? Mas tem espaço, vocês podem fazer aí no espacinho em branco. Bom, chegamos ao importante saber, tá? Que é a explicação sobre as orações sem sujeito. O vídeo já deu 5 minutos, então eu vou segurar um pouquinho aí, vocês aguardem, por favor.